Fala galera, aqui é o Mr. Anderson. A melhor aposta da sua carreira começa hoje. Eu convido você a entrar num seleto grupo de pessoas que são procuradas pelas grandes empresas. Vem trabalhar com programação e ganhar bem. Link na descrição do vídeo. Valeu! A economia chinesa cresceu tanto que uma pessoa com, vamos dizer, 40 anos dobrou a sua riqueza pessoal várias vezes ao longo da vida. Então, o acordo implícito que o Partido Comunista oferece ao cidadão chinês é: você me dá seus direitos políticos, você não vai ter direitos políticos, mas eu te dou muitos direitos econômicos e eu garanto que sua vida vai melhorar do ponto de vista econômico e muito. E até agora, isso obviamente tem dado certo para a grande maioria da população. Então, quando eu lido com outros alunos, eles olham para mim assim, eu falo: gente, mas não dá vontade vocês, né, falam livremente? Eles assim, falam: olha, na verdade não, eu tenho 35, eu já comprei minha casa, estou com no terceiro carro, sempre de última geração. Ou seja, claramente há uma troca aí. E claro, há também oposição, há críticos, há presos políticos, etc. Mas até agora a estabilidade política chinesa se explica pela capacidade de entregar um crescimento sem precedentes, né? E a partir do momento, isso vai ser a grande questão. Agora, a proposta é crescimento de qualidade. E a grande aposta é: a população chinesa vai aceitar, porque tudo que o Partido Comunista dá não é participação, é avanço econômico, geração de riqueza. Então, eu conheço alguns chineses da minha geração muito bem, ninguém até agora disse para mim: olha, eu espero muito que a China vai se democratizar. Eu, por exemplo, não acho que a China nos próximos anos vai passar por um processo de ruptura política, desde que o governo consiga entregar realmente o que está prometendo. Essa parte dos 3 T's que você falou, eu não sabia que eram 3 T's, mas acho que foi seu irmão que falou pra mim. Ou se não foi seu irmão, eu vi em algum outro canto, mas o irmão da Malu gosta de jogo online, né? E tem muito chinês, eles lideram rankings de jogos online. E fala que para derrubar um chinês do jogo, basta digitar lá, Tiananmen Square, o massacre da Praça da Paz Celestial, porque isso não é alguma coisa que, embora as pessoas lá devam saber que aconteceu, eles não dão ampla divulgação, o que estava acontecendo. E até um ponto interessante, a China conseguiu resistir quando vários outros países que tinham adotado o socialismo caíram. Se a gente for ver, em 86 teve Chernobyl, aí em 89 caiu o Muro de Berlim, em 91 caiu a União Soviética. Quando isso aconteceu, Cuba passou por protestos também na década de 90, porque perdeu um parceiro comercial importante. A China começou também a ser afetada por conta disso. Então você teve protestos lá. Muita gente acreditou que poderia levar até uma queda do governo, e não levou. E eu achei interessante essa parte dos 3 T's, porque de fato a China não é um país legal pra você ter como vizinho, né? Eles, segundo ele, diz que cai a pessoa. Eles tiram. A pessoa que tá jogando, eles tiram. Mas isso mostra que a China não é um país legal pra se ter como vizinho, porque outro dia também tiveram escaramuças entre os indianos e os chineses em regiões fronteiriças. Eles são uma potência que querem se expandir, ficam tentando colocar bases no mar territorial. Na verdade, só brevemente sobre o aspecto geopolítico, a China é uma potência que tem um potencial de não só se consolidar como uma potência regional, mas de superar, né, como a gente acabou de ouvir, os Estados Unidos. E de certa maneira é natural que uma potência com este potencial buscará se consolidar no seu entorno, né? Os Estados Unidos fez o mesmo 100 anos atrás nas Américas, inclusive no século XIX o presidente Monroe desenvolveu uma doutrina, a doutrina Monroe, dizendo: ninguém mexe nas Américas, porque essa é o nosso quintal, que é um movimento típico de um país que tem ambições globais. Então, de certa maneira, o grande desafio chinês agora é vamos dizer, não necessariamente ocupando outros países, mas deixando bem claro que a China é que controla economicamente a Ásia, e os Estados Unidos fará de tudo para fortalecer os vizinhos da China, Índia, Japão, Coreia do Sul, para não permitir que a China possa expandir. E essa também é uma das razões pela paranoia chinesa, né, com essas questões, que cada vez mais é uma convicção na China de que os Estados Unidos fará de tudo para impedir a ascensão chinesa. Então, quando alguém vem falando desses 3 T's, é sempre visto num contexto: você está querendo desestabilizar a China. Então, isso também vai piorar. Eu acho que a piora na relação entre Estados Unidos e China
está apenas começando e vai ter grandes consequências também para o mercado financeiro. Olha, pensando nessa questão do crescimento econômico da China, que foi assombroso aí ao longo das últimas décadas e que até hoje é muito grande, né? O quanto a gente pode confiar de fato nesse crescimento? Porque no PIB, por exemplo, você tem vários dados entrando lá, então esse monte de prédios que foram construídos na China, que viraram cidades fantasmas, saíram estatísticas aí falando que você conseguiria transportar população de países inteiros para morar nessas cidades desocupadas da China, né? 90 milhões de residências lá foram construídas, tudo isso conta pro PIB. E agora tem alguns sendo destruídos, aí conta de novo pro PIB. Então, o quanto disso foi crescimento de fato, dá pra gente avaliar. E um outro ponto é, quem mede esse crescimento na China? Porque tem muita coisa que só o governo lá pode medir. E eu desconfio que se apenas o governo pode medir um certo número, esse número tende a ser usado em prol do governo, no final das contas, né? Essa parte da transparência, como fica? Acho que vale olhar sobre a seguinte lente, né? A gente comentou do contexto que a China é essencialmente rural, super pobre, etc. Então, alguns investimentos que foram feitos destravavam o valor quase que imediatamente. Imagina você criar uma estrada onde só tinha terra batida. Uhum. Imagina você colocar um porto e conseguir desovar produtos. Imagina você entrar com fábricas, você fazer a transição de uma economia rural para uma economia fabril. Então fez sentido por muito tempo e ajudou a China a crescer uma velocidade galopante, né? Só que não necessariamente o que trouxe a China até aqui é o que vai levar a China adiante. Você já tem agora centenas, se não milhares de portos. Será que se você lançar mais um porto vai destravar tanto valor assim? Não. Mais uma estrada? Mais um prédio? Então, isso ajuda a compreender a visão do governo, que o crescimento não está mais ancorado quantitativamente, mas qualitativamente, né? Então, o que a gente vê hoje? Que ela está focando em fatores de crescimento como inovação tecnológica, serviços, então mais uma transição da economia fabril para uma economia de serviços, e demanda interna. Olha só, 1,3, 1,4 bilhão de pessoas na China, olha o potencial de consumo de demanda interna, com certeza. Né? E ainda uma população que está ganhando o poder de compra, a renda per capita está crescendo, a classe média está em ascensão, então é uma força muito grande. Quando a gente olha a China de alguns anos para cá, o PIB sempre foi muito dependente das exportações, né? 35% do PIB da China era focado em exportações. Hoje já caiu para 18%. Então está cada vez menos dependente das exportações e cada vez mais apoiada nesses pilares. Desenvolvimento tecnológico, serviços e demanda interna. A gente falou dos Estados Unidos, né? Quando a gente levanta a ideia de startups, inovação, o caldeirão, né, das startups, que lugar que vem à nossa mente? Estados Unidos. Estados Unidos. Vale Israel, né? Vale pro silício. Hoje o burburinho de venture capital está acontecendo na China. Ela tem liderado várias frentes, áreas de e-commerce, de gaming, 5G. 5G tá rolando leilão pelo mundo aí, mas vários países queriam proibir a China de participar, por medo da questão de dados, né, de estarem pegando. Hoje os Estados Unidos, eles produzem em torno de 48% dos unicórnios. A China já vem na cola com 35% dos unicórnios. Caramba, quase todos então estão nesses dois países. É o burburinho. Se você for olhar as novas startups, as fintechs, o venture capital, a China está em primeiro lugar nas fintechs. A China sozinha supera Estados Unidos e Alemanha somados. Para quem não sabe o que é unicórnio, é como se fosse a top startup. Quando vale mais de $1 bilhão. Eu exatamente. sempre esqueço o número, mas é a melhor, a mais fodana. Então, é só olhar a tendência. A China é o caldeirão. É o novo epicentro desse movimento de inovação e tecnologia do mundo. Então, se você for um empreendedor, o primeiro lugar que você tem que olhar para testar a sua ideia ou para ganhar capital é na China. É ali que está acontecendo, né? Então, sem dúvida, esse modelo de crescimento ele está se transformando, cada vez mais apoiado em qualidade, inovação tecnológica. Olha o contraste, a gente falou do WhatsApp ou das ferramentas, das plataformas que não estão disponíveis na China, né? Mas quais são as grandes big techs hoje? As que substituíram as que não estão disponíveis lá. Elas estão na China. Uhum. O TikTok é chinês. O TikTok da ByteDance, que é uma empresa chinesa. Não sei se depois a operação foi vendida fora de lá, mas eles proíbem o WhatsApp, aí tem o WeChat.
Eles proíbem a Amazon, mas tem o aliás, Alibaba. o WeChat é muito superior ao WhatsApp. Era um serviço que inclui um eBay, um LinkedIn, enfim, Tem tudo dentro de é um ferramenta. um aplicativo muito poderoso. Pois é, eles proíbem alguns para criar os deles depois. Então pensa, se você for investir, não estou induzindo a uma resposta, mas para refletir mesmo, se você for investir, você gostaria de estar mais posicionado nas gigantes americanas ou nesses foguetinhos chineses? Quem vai dominar? Quem são os future leaders? A liderança futura na tecnologia. Chegaremos nessa parte. Eu ia dizer que o Bruno tem uma Minha tese opinião é um pouco meio diferente assim da estranha. sua. Mas eu só queria agregar que as empresas chinesas têm uma grande vantagem também, né, que tem a ver com isso. O uso de dados nos Estados Unidos, né, na Europa, é muito mais regulamentado, obviamente. Agora isso aos poucos vai mudar, mas nos últimos anos, né, o Didi, por exemplo, que é o Uber chinês, teve total liberdade para acessar os dados dos seus usuários e, em função disso, conseguiu desenvolver produtos com muito mais facilidade, porque não encarou nenhuma preocupação, por assim dizer, sobre questões de privacidade, etc. E muitas vezes o governo chinês conseguiu ter acesso para dizer, olha, está tendo muita demanda para corridas desse lugar para um outro bairro. Vamos, então, dobrar o número de conexões de ônibus que circulam lá. Então, no quesito cidades inteligentes, cidades sustentáveis... Tá querendo dizer que eles têm todo o acesso? Então isso é pro bem. Não, digo, é muito problemático. O que eu digo é, Mas do nesse ponto de vista aspecto- de crescimento lógico, e de tudo tem lado desenvolver bom, produtos obviamente. que atendem, Aham. e de certa maneira o TikTok é produto disso. Sim. Né? Do ponto de vista tecnológico, é mais sofisticado